Junta-se em direto ao telefone neste Diário da Manhã Pedro Namora, antigo aluno da Casa Pia. Muito bom dia. Muito bom dia. Calculo que já tenha lido ou ouvido mais do que a comunicação social está a divulgar agora desta entrevista de Carlos Silvino à revista Fox. De resto, tenho aqui a entrevista junto de mim. Calculo que já tenha tido oportunidade para ler esta entrevista com atenção. Pergunto-lhe e peço-lhe uma primeira reação. Olha, a minha reação é uma reação de que esta entrevista, enfim, chamemos de entrevista, não era para mim algo que fosse inesperado. No dia 3 de setembro, no dia em que foi lida o acórdão, à noite eu ia para uma entrevista, aliás, saí de uma entrevista com o jornalista Mário Crespo e recebi um telefonema do Sr. Carlos Silvino dizendo o quê? Dizendo que ele é que tinha apanhado a pena grande, digamos assim, que não tinha valido nada a colaboração que tinha feito com a Justiça e, portanto, que agora ia inverter completamente as suas declarações. Eu pensei, enfim, que ainda comentei isso com algumas pessoas, mas atribuímos isso ao facto de ele estar, enfim, revoltado com o acórdão. Afinal de contas, aparece agora dando uma entrevista a um sujeito que se diz jornalista, mas que eu recordo que que escreveu um livro conjuntamente com a ex-mulher do arguido condenado Carlos Cruz, e é uma coisa de facto tétrica, enfim, coisa que eu nem queria muito comentar porque é uma vergonha. Está a dizer, ou a querer dizer-nos que esta entrevista foi criada? Eu não considero isso uma entrevista, sabe? Eu estive várias vezes no tribunal, o Sr. Carlos Silvino, não sei se lhe tinham dado o copo d'água antes ou depois, ou se não lhe tinham dado rigorosamente nada, mas acercou-se de mim para, por meu intermédio, pedir desculpa às crianças que tinha abusado sexualmente, e eu apenas quero dizer, eu estou convencido, até pelas reações que já tive das pessoas e pelos telefonemas que tenho tido, que isto, as pessoas percebem perfeitamente bem que isto é uma encenação, enfim, seria risível se não fosse uma coisa tão séria. Mas, enfim, neste país, pelos vistos, vale tudo, não é? Vale tudo. E eu queria lembrar apenas que, nos termos da lei portuguesa, os arguidos podem mentir às vezes que entenderem. E, portanto, o Sr. Carlos Silvino agora decidiu assumir este papel. Eu acho que é urgente investigar-se e investigar-se o que é que levou o condenado Carlos Silvino a estas declarações, em que ninguém acredita, como é evidente. Aliás, as condições em que ele ontem deu a entrevista são tudo menos claras. Quer dizer, é estranhíssimo. A parte em que foi filmado parecia uma coisa da clandestinidade. As declarações dele são absolutamente irrealistas, mentirosas. E, portanto, o que se impunha agora era de facto, uma investigação para saber o que é que conduziu a isto. E outra coisa que a mim me preocupa é que eu espero que o Sr. Carlos Silvino não tenha agora o mesmo destino que o Sr. Carlos Mota, que, como se sabe, depois de ter sido conhecida a sua implicação na violação de 2 meninas no Alentejo, desapareceu misteriosamente para nunca mais ser visto em qualquer sítio. E, sobretudo, o que me preocupa é que as vítimas que estão sem proteção possam vir a ser também agora perseguidas e atacadas e, sobretudo, nós temos tido informações de que nos últimos dias têm sido desenvolvidas manobras no sentido de chegar não apenas às vítimas, mas a uma série de pessoas que prestaram testemunho e, portanto, estão obrigadas à verdade, porque juraram dizer a verdade, mas que prestaram testemunho no tribunal. Pedro Namora, a dada altura nesta entrevista, Carlos Silvino, além de dizer que todos os arguidos são inocentes, diz também, e passo a citar, e vou de resto ler, é uma citação que dá para vermos aqui pela imagem, pela câmara aqui da nossa revista, que diz: juro por Deus que eu nunca, mas nunca abusei de ninguém. Claro. Ouça, não há, isso todos os especialistas dizem, não há pedófilo nenhum que não seja um mentiroso experiente, profundamente experimentado. Aliás, estes pedófilos, quando são apanhados e são condenados pela violação de 1 ou 2 crianças, em média, isto são estudos realizados nos Estados Unidos, já abusaram de 200 ou 300 crianças. E exatamente porquê? Porque usam uma coisa que se chama a técnica do logro. Ou seja, desenvolvem uma vida dupla tão perfeita de que ninguém se suspeita
suspeita, nem a própria família, e têm uma simpatia que lhes permite aproximar-se das crianças. Portanto, os pedófilos em si são mentirosos profundos. Em Portugal, a lei consagra aos arguidos o direito de mentir e uma terceira situação é ver o estado lamentável em que o Sr. Carlos Silvino ontem prestou aquelas declarações que, em minha opinião, não devem merecer qualquer tipo de credibilidade. Há também algumas considerações em relação às vítimas, em relação a uma das vítimas que deu a cara no dia da leitura da sentença. Há uma consideração que eu passo a ler aqui mais à frente, sob pena de também eu errar em alguma palavra que diga, uma declaração em relação a Francisco Guerra sobre o estado mental desta vítima. Ouça, é uma ofensa inadmissível a uma vítima que foi, de facto, profundamente e reiteradamente violada pelo arguido Carlos Silvino, e os moldes em que é feita essa declaração são bem reveladores do estado em que está o arguido condenado Carlos Silvino. Portanto, é uma coisa absolutamente miserável. Eu penso, e até era uma coisa que eu queria fazer, um convite que eu aqui deixo à TVI. A TVI teve a oportunidade, em devido tempo, de entrevistar o condenado Carlos Silvino. Comparem as imagens da vossa entrevista, realizada por um jornalista competentíssimo da vossa estação, com as imagens de ontem. E vejam, mostrem ao povo se há algum ponto de contacto. A não ser que o jornalista da TVI que fez a entrevista ao Sr. Carlos Silvino também lhe tenha dado um copo de água. Portanto, isto é absolutamente miserável. E nós não esquecemos, eu não esqueço, as vítimas não esquecem, que o jornalista que assina isto é claramente o mesmo jornalista que fez o livro com a esposa do Sr. Carlos Cruz. E, portanto, que ao longo de todo o processo desenvolveu, foi aliás o jornal em que escrevia, condenado no recurso que eu interpus para a alta autoridade para a comunicação social, por nem sequer permitirem o direito de resposta. E, portanto, isto é mais uma manobra. Mas eu pensei que, apesar de toda esta gente, desenvolvesse este tipo de manobras com mais qualidade do que mostrar um arguido condenado completamente destroçado. Não sei se eventualmente o drogaram ou se lhe fizeram outra coisa qualquer. Não sei, porque de facto eu nunca o vi assim, nem quando ele se me dirigiu no tribunal para pedir desculpa a todas as crianças que abusou e a todas as crianças que transportou para serem abusadas por outros pedófilos. Não é? Pedro Namora, depois desta entrevista e destas reações, temos a sua reação, também já ouvimos a reação de Catalina Pestana, que diz que é uma situação, uma encenação patética, as palavras da ex-provedora da Casa Pia. Pergunto-lhe o que é que vai acontecer depois desta entrevista? Eu não sei o que é que vai acontecer. Eu penso que o processo, tanto quanto sei, está em recurso no Tribunal da Relação. Os juízes da relação são juízes experimentados e seguramente perceberão, mesmo que tenham que ouvir o arguido, conhecem bem e sabem muito bem que aos arguidos portugueses é conferido o direito de mentir e, portanto, não se deixarão seguramente perturbar por este tipo de manobras, não é? Pedro Namora, agradeço a sua disponibilidade para reagir em direto neste Diário da Manhã a esta entrevista de Carlos Silvino, o principal arguido do processo Casa Pia, que diz que foi obrigado a mentir e que diz também que todos os arguidos do processo são inocentes.